A paz do Senhor. Quero agradecer muito a tua presença aqui conosco em mais uma live. Nós estamos passando por toda essa dificuldade de não poder nos reunir, de poder estarmos em comunhão presencialmente, mas nós estamos adorando ao Senhor Jesus todas as quartas-feiras às 19h30, todos os domingos às 18 horas. Nós estamos reunidos na presença do Senhor, a família PIB de Rio Grande da Serra, e você que é o nosso convidado, que nos acompanha. Quero agradecer muito a Deus, e que seja mais um culto de oração, que seja mais um culto de adoração ao nosso Deus. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos ter o momento da palavra de Deus, e você vai ser abençoado. Feche os seus olhos aí, eu quero iniciar fazendo uma oração com você. Por favor, baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por este momento tão especial em que nós iniciamos mais um culto de adoração ao Senhor. Pedimos a tua presença, pedimos a tua bênção, Senhor. Muitos dos teus filhos agora estão reunidos em tua casa, estão cultuando ao Senhor, e que seja um momento onde a bênção do Senhor possa alcançar cada família agora. Este homem, esta mulher, os seus filhos sejam abençoados pelo Senhor agora, em nome de Jesus. Ó Deus, seja bem-vindo nesta adoração, seja bem-vindo nesta comunhão gostosa da tua igreja, e que a tua palavra possa falar muito forte ao nosso coração. Usa os teus filhos que irão ministrar, que irão pregar. Nós oramos assim no nome do teu filho amado Jesus. Amém e amém. Sabe que domingo que vem, domingo agora, dia 12, nós estaremos celebrando a Páscoa do Senhor. Domingo, Páscoa, ou domingo da Páscoa, é chamado como Domingo da Ressurreição, e é uma festividade religiosa. É um momento onde os cristãos se reúnem, até no feriado, né? E eles celebram ali a ressurreição de Jesus, que foi ocorrida ali 3 dias depois da sua morte. Nós sabemos e cremos que Jesus morreu, cremos que Ele ressuscitou, e na Páscoa nós celebramos essa ressurreição de Jesus. Então nós vamos ter uma ceia. Domingo que vem, você vai preparar o seu cálice, pode ser num copo descartável, numa xícara, num copo. Você vai preparar o seu cálice, o suco de uva, você deixa separado ali. Você vai separar também um pedaço de pão, e para você, para sua esposa, enfim, sua família, todos vocês que estão nos acompanhando também e estão em comunhão com a sua igreja, com o seu Deus. Separa ali o teu suco de uva, separa o teu pedacinho de pão, porque domingo que vem, às 18 horas ali na nossa live, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, cada um em sua casa. Nós aqui e você aí na sua casa, nós teremos a ceia do Senhor. Então você, PIB de Rio Grande da Serra, se prepare. Você que está nos acompanhando, venha conosco também, você que está em comunhão, e teremos uma grande festa aqui na Páscoa do Senhor, na celebração da ceia do Senhor online. Será a nossa primeira ceia online, e você está sendo o nosso convidado, tá bom? Muito obrigado a todos, esse é o meu aviso. Vamos adorar o Senhor então, neste culto de adoração. Seja bem-vindo, fica à vontade, deixa Deus falar ao teu coração. Deus abençoe. A graça e a paz, meus queridos. Aí onde você está, a sua casa, você vai louvar o Senhor. Cantar alto, cantar baixo, não importa. Mas qualquer coisa que estiver aprisionando vai cair por terra. Não existe prisões para aquele que adora o Senhor. Nada pode calar o adorador do Senhor. Vamos louvar. Que em meio a essa situação você tenha um olhar diferenciado, um olhar diferenciado de todos os outros, e possa ver o Senhor agir, o Senhor tocar. Amém?
tudo que eu sou, adorado. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, Te adoro, se eu perder, te adoro, se eu subir, te adoro. se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Eu que sou. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é Eu que sou. O adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Nada vai calar tua adoração. Nada pode calar tua adoração neste momento. Somos muito tentados a olhar as circunstâncias, mas olhe para o Senhor. Você que está aí, que está se sentindo com medo, atemorizado, você que está sentindo pânico,
sintomas de depressão, o Senhor está te vendo. Clame a esse Deus, clame a esse Senhor, adore a Ele. Você pode falar: Senhor, eu estou me sentindo desse jeito, o Senhor é poderoso para destruir essa obra na minha vida. Quando eu estou triste, as pessoas estão temendo o que vai acontecer amanhã, mas não tema. Creia quem é o Senhor, lembre-se de quem é o seu Deus, lembre-se que Ele já fez, quem Ele é. Ele é poderoso para fazer muito mais, muito mais. Deus não existe impossível, para tudo Ele tem solução. A tristeza converte em alegria, pois Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel, sua palavra não volta atrás. O mal não pode vencê-lo, em suas mãos há poder, aos seus filhos dá sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Glorifica, glorifica o Senhor, aleluia, glória a esse Deus. Para o meu Deus não existe impossível, para tudo Ele tem solução. A tristeza converte a alegria, pois Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel, sua palavra não volta atrás. O mal não pode detê-lo, em suas mãos há poder, aos seus filhos dá sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. Sinta o abraço do Senhor, descansa no seu colo, descansa no braço do Pai. Ele é poderoso, Ele vai fazer, Ele já está fazendo. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande.
resplandecente esse Deus, porque Ele é grande. Nada foge do controle dEle. Nada. Todas as coisas estão diante dEle. Você está diante dEle. A sua casa está diante dEle. Essa situação está diante dEle. Vamos louvar. Sim, Senhor. A tua igreja te adora. Em lugares, ó Pai amado, remotos, distintos, a tua igreja te adora. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia, glória a Deus.
Santo Deus e eterno Pai, grande é o Senhor, poderoso és tu, Senhor, e não há outro além de ti. Nós cremos no teu nome, no teu poder, na tua autoridade, Pai. Sabemos que todas as coisas estão diante dos teus olhos, nada foge do controle poderoso de suas mãos. Estamos aqui, ó Deus, reunidos com uma parte da sua igreja e as demais espalhadas em seus lares, mas neste dia que ao Senhor pertence, para celebrar o teu nome santo, pois só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor, ó Pai. Louvamos, ó Pai, engrandecemos o teu nome, ainda que falhos e pecadores como somos, ó Pai. Mas cremos que o Senhor nos tirou do cativeiro do pecado. Cremos que o teu sangue nos justifica, Pai, nos cobre, nos lava. E cremos que o Senhor se faz presente em nós e neste lugar. E nós celebramos, ó Deus, dedicamos este culto, estes louvores e esta oração ao Senhor. Clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, para que a tua palavra entre em cada lar neste momento, mas que ela venha penetrar no mais profundo de cada coração. Que a tua palavra possa ali, ó Deus, fortalecer a fé, que a tua palavra possa ali constranger, ó Deus, e transformar, a começar de mim, em servos e servas melhores, diante da tua presença e neste mundo, qual ainda fazemos parte, mas em breve subiremos para um céu de glória. E é no nome de Jesus que eu oro e desde já te agradeço. Amém. Quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias, os amados irmãos, a igreja, aí em seu lar, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, no verso de número 7. Atos 12, 7. Gostaria de pensar com a amada igreja, aqui no templo, e você aí no seu lar, sobre paz em meio ao caos. Atos 12, verso 7. Como ter paz em meio ao caos? E diz assim a palavra de Deus, lá no verso de número 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. E louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Como ter paz em meio ao caos? Amados irmãos, amados ouvintes, você que nos assiste nessa hora, poderia dividir aqui em Atos dos Apóstolos, resumidamente, em 3 estágios: a dispersão da igreja, do capítulo 1 ao capítulo 7, a pregação da palavra de Deus, do capítulo 8 até o capítulo 12, e as viagens de Paulo anunciando o evangelho para todo o mundo, do verso 13 ao verso 28. E aqui nós estamos diante de um texto, uma porção da palavra de Deus viva, poderosa e eficaz. Como ter paz em meio ao caos, neste momento de pandemia, de medo, de enfermidade, de incertezas. A palavra de Deus vem trazer conforto, alento ao meu coração, ao seu coração, aos nossos corações e ao coração daquele que todo nos vê e nos assiste nesta noite. E qual é o primeiro aprendizado à luz da palavra de Deus para se ter paz em meio ao caos? Eu quero levar você a ler o verso 1 e o verso 2, onde nós vemos a soberania de Deus. Primeiro passo para se ter paz em meio ao caos é a soberania de Deus. Verso 1 e verso 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratarem, e fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. O que isso tem a ver com a soberania de Deus? Como se ter paz em meio ao caos? Deus é soberano em todo o tempo, ele não é pego de surpresa, nada foge do controle poderoso de suas mãos. Tiago aqui é morto, nesse texto, amados irmãos, amada igreja, amado ouvinte. Pedro, posteriormente, é preso, o verso seguinte diz isso. Tiago vai ser morto e Pedro vai ser preso. Irmãos, nesse momento de pandemia é certo que alguns vão morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Viver é um risco, a morte é uma certeza. Mas aquele que está em Cristo
terá a vida eterna. Aquele que está em Cristo e olha para a sua palavra, acredita que Ele é soberano. Não precisa temer a má notícia, não precisa temer a pandemia. Deus não vai tirar a pandemia, irmãos. Deus não vai tirar a enfermidade. É dentro da enfermidade, com a sua soberania, com a sua mão forte e poderosa, que Ele vai livrar, curar, perdoar, principalmente, em primeiro lugar, o pecado daquele que todo nele crê. Perdoar os pecados daquele que nele crê. Então, nós precisamos crer na soberania de Deus, e assim nós teremos paz em meio ao caos. Eu volto a repetir, Tiago foi morto, ele foi decapitado, veja aí, fazendo passar a Tiago ao fio da espada, ou seja, ele teve a sua cabeça decepada. Pedro é preso, e nós vemos aqui a soberania de Deus, então muitos vão morrer, mas em Cristo Jesus é possível ter a cura, a libertação e a vida eterna. E aqui está Pedro, irmãos, aquele que Jesus chamou e disse: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarás a minha igreja. Deus tinha planos e propósitos para a vida de Pedro quando chamou. Deus tem planos e propósitos para a minha vida, para a sua vida, para você que nos assiste e nos escuta nesta noite. Deus tem plano e propósito na sua vida. Ele é soberano. Abra o seu coração e deixa que Ele conduza a sua vida, e assim o final de uma continuidade será no céu de glória, aonde não vai haver pandemia, enfermidade, dores, doença, nada disso. Deus é soberano, irmãos. Segundo ponto, à luz do capítulo 12 de Atos, é a oração ininterrupta. Irmãos, nós precisamos orar em todo o tempo, em tempo e em fora de tempo. Verso 5, veja aí na sua Bíblia. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Oração incessante, lá no grego, irmãos, traz o sentido de uma oração contínua e ardente, aonde há a prostração, aonde há entrega, aonde há a confiança, aonde nós, com o ato de prostrar o coração, orando de forma incessante e ardente, reconhecemos a nossa limitação, e assim nós adentramos com ação ao trono da graça, dizendo e declarando com este ato e através da oração ininterrupta: Senhor, eu preciso de Ti, Tu és soberano, tudo está no controle de Suas mãos, Tu és o manancial da vida, a nossa vida emana de Ti, e nós precisamos orar em tempo, em fora de tempo, porque o Senhor não vai tirar o caos, irmãos. É dentro do caos que Ele vai dar a paz, que Ele vai dar a força, que Ele vai dar o escape necessário para que possamos, como igreja, unidos, marchando como um povo forte, crendo na soberania de Deus, orando de forma contínua e ardente, que Ele está no controle de toda e qualquer situação. Pedro estava guardado, mas havia oração incessante. Eu poderia ligar esse texto, irmão, com Lucas 22, 44, meus irmãos, não precisa abrir, aonde Jesus estava ali em agonia e Ele orava de forma intensa. Este é o sentido da oração incessante, ao ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. Esta é a oração que a igreja precisa fazer em tempo e fora de tempo. Quando estivermos em paz, em harmonia e principalmente no momento do caos e de toda esta pandemia. Creia na soberania de Deus. Oremos sem cessar, de forma ardente, e que seja uma oração que venha lá do fundo do nosso coração. E aí, irmãos, primeiro vem a soberania de Deus, vem a oração incessante, e aí o milagre acontece. Você crê no milagre? Verso 6 ao verso 8, creia no milagre. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, porque foi bom, irmãos, para Herodes apresentar a Tiago lá no verso 1 e decapitar o seu pescoço. A população gostou lá naquele contexto. Isso trouxe, aspas, um certo crédito para ele, né? Uma forma dele mostrar o seu poder, mas Deus é soberano, irmãos. E aí,
Continuando, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta o guardavam no cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Soberania de Deus, oração ardente, incessante, ininterrupta, o milagre acontece. Tudo está no controle das mãos de Deus. Não é o homem, o foco é Deus. Não foque a doença, não foque a enfermidade, não foque na pandemia, não foque nas más notícias, foque na soberania de Deus. Ore em todo o tempo e contemple o milagre em nome de Jesus. Mas ainda, irmãos, precisamos buscar em meio a tudo isso discernimento. Verso 9 ao verso 11, nós precisamos buscar discernimento em Deus, à luz da sua palavra, e aprender o que Ele quer ensinar para a sua igreja. Verso 9 ao verso 11, então saindo, o seguia, sabendo que era real, não sabendo, se era real o que acontecia por meio do anjo. Parecia para Pedro antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, glória a Deus, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo do Senhor se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Eu não sei se você está temeroso, não sei como está o seu coração, em meio a todo esse caos, mas nós precisamos buscar discernimento, porque Pedro não sabia se era real, se era sonho, se era uma visão. E o que me chama a atenção, amados irmãos e amados ouvintes que nos assistem neste momento, esta é a terceira prisão de Pedro. Esta é a terceira vez que Pedro é preso. Se lermos os capítulos anteriores, e em todas elas Deus o livrou. Então, irmãos, nós precisamos buscar discernimento, porque em toda e qualquer circunstância, para Deus não existe o impossível. E nós precisamos buscar o discernimento e, como igreja, aprender e tirar algo de bom para essa situação. Não sei como estava a sua vida de oração, não sei como estava o seu devocional, a sua comunhão com Deus, mas nós precisamos buscar discernimento e assim nós sairemos fortalecidos pela poderosa mão de Deus. E para encerrar, irmãos, nós precisamos despertar. É tempo de despertar, irmãos. Desperta, tu que dormes, diz a palavra de Deus. E no verso de número 12, considerando ele a sua situação, Pedro refletindo, caindo em si, ele resolveu ir até a casa de Maria, mãe de João, por nome Marcos, onde muitas pessoas congregavam e estavam orando. Quando Pedro bateu no portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem sequer o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Precisamos despertar, irmãos. Nós precisamos orar, e o milagre vai chegar, a cura vai chegar. Mas nós precisamos acreditar. Rode não acreditou. Havia oração incessante ali naquela casa, onde muitos acreditam que ali estava a igreja primitiva. E Pedro foi até lá. E quando ele chegou, que atenderam ele até a porta, ela não acreditou que era ele. Muitas das vezes nós oramos e não acreditamos. E nós precisamos acreditar em todo o tempo que Deus é soberano. Precisamos orar incessantemente, amados irmãos. Precisamos, e assim fizermos, nós contemplaremos o milagre. E depois disso, nós precisamos buscar discernimento e precisamos acreditar. Que não sejamos como Pedro, que estava dormindo,
Que não sejamos como Rode, que viu ali Pedro diante do portão e não acreditou que havia ocorrido uma libertação, que era a resposta da oração. Continue orando, que Deus vai responder a oração do seu povo. Continue orando, que Deus vai fazer um milagre. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa penetrar no mais profundo do seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, porque o Teu nome é santo e é sobre todos os nomes. O Senhor é soberano, é Rei e é Senhor. E nós Te louvamos, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. Como foi louvado aqui, poderoso é o Senhor. O Senhor tem poder para fazer o impossível em toda e qualquer situação. E nós Te louvamos, ó Deus, por parte da Tua igreja reunida aqui no templo, nesta noite. Nós Te louvamos pela Sua igreja reunida em seu lar, que está celebrando o Teu nome ali com um culto doméstico, ó Pai. Que o Senhor possa cobrir, ó Deus, a Tua igreja com toda sorte de bênçãos, segundo a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que a Tua mão poderosa, ó Deus, venha trazer o perdão dos pecados, ó Pai. Que todos, ó Deus, voltem os olhares e o coração para o Cristo ressurreto da cruz do Calvário, ó Pai. Que em nome de Jesus, que os joelhos se dobrem diante do Senhor, ó Pai. Que o individualismo caia por terra em nome de Jesus. E que o amor seja sincero e verdadeiro e não fingido, Senhor. Que possamos sair fortalecidos e amadurecidos, ó Deus, depois deste caos, dessa pandemia, desta enfermidade, que o Senhor possa curar e libertar a nação, ó Deus, derramando do alto dos céus, mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o perdão dos pecados e a cura do espírito e a cura do físico também. Vem, Senhor, com a Tua mão poderosa, libertar, curar e salvar. Há poder no Senhor, ó Pai, há poder no Teu nome, e que a graça de Deus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Deus Filho e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todos aqui presentes nesta noite e com todos em seus lares e com a igreja do Senhor espalhada sobre esta terra. Em o nome de Jesus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Amém.